De substância nenhuma. Primeiro, por que não 3 dias na semana só? Se reduzir para 5, depois para 4, gera emprego, por que não para 3 ou para 2? Isso é uma ideia absolutamente estapafúrdia. Há poucos dias, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que a produtividade média do trabalhador brasileiro é um quarto da do trabalhador americano. Ou seja, o brasileiro produz, trabalhando 44 horas semanais, um quarto do que um americano produz, 25%, 25,6% para ser mais preciso. O problema do Brasil é produtividade do trabalho. Ou resolve o problema da produtividade, ou não consegue deixar um país de renda média baixa. O problema da pobreza no Brasil não é um problema de excesso de horas de trabalho, é um problema de falta da produtividade do trabalho. E para isso precisa trabalhador mais educado, mais treinado e mais investimento de capital. Ou seja, tudo que a educação pública não produz e tudo que o governo, quando é perdulário, desincentiva o investimento em capital no Brasil. Então, nós estamos vivendo os efeitos de uma péssima gestão federal, não só deste governo, mas histórica no Brasil, uma intromissão em contratos privados, porque os contratos de trabalho são contratos privados. Eu vivo criticando o artigo 7º da Constituição, que são os direitos trabalhistas, que não são matéria constitucional, mas, incrivelmente, nesse caso aqui, o fato disso estar na Constituição está servindo como uma proteção contra, porque para mudar a Constituição precisa mais votos no Congresso, contra uma insanidade de uma esquerda que está tentando, sim, retomar a pauta do trabalhador. A esquerda finalmente se deu conta, e se deu conta com essas eleições municipais no Brasil, mas pode ter visto também o que aconteceu nos Estados Unidos, que os trabalhadores, a esquerda perdeu o voto dos trabalhadores. Os trabalhadores estão votando em candidaturas de centro-direita ou conservadoras, propriamente ditas. Por quê? Porque a esquerda, quando adotou a pauta woke, abandonou o trabalhador. Esquece o trabalhador, vamos para a pauta woke. Agora é identitarista, trocou de minorias, entre aspas. E a maioria dos trabalhadores do Brasil abandonou a esquerda, em contrapartida. E agora isso é uma tentativa vã, fútil, que não vai funcionar, da esquerda tentar retomar a pauta, tentar retomar a representação do trabalhador brasileiro. Agora, com algo que não só não funciona para dar renda para o trabalhador, como é prejudicial para a economia brasileira, porque continuará perdendo produtividade, como também é algo esdrúxulo, porque para fazer uma transição dessa, o que diz a jurisprudência brasileira? Que a redução da jornada de trabalho se dá com redução proporcional da remuneração. Ou esta emenda vai propor uma redução do trabalho com a manutenção do salário. Se é isso, cai o trabalho, o salário hora aumenta proporcionalmente. Ou seja, o trabalho brasileiro ficará mais caro ainda para os empregadores. Então, das duas, uma. Ou a implementação vai representar uma redução da renda dos trabalhadores, ou vai representar um aumento do custo médio do trabalho, que é um incentivo para não empregar no Brasil. Ou seja, é uma péssima política de intervenção nos contratos de trabalho, liderada por uma esquerda desesperada para tentar retomar a representação do trabalhador e nos obriga a discutir uma estultice dessa, quando o Brasil tem problemas muito, muito, muito mais graves do que as 44 horas semanais da jornada que já está na Constituição e na CLT.